Bom dia para você que está conosco. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, a quem agradeço a presença e já pergunto: qual sua posição, deputado, com relação à reforma da Previdência proposta aí pelo governo federal? O senhor recebeu algumas pessoas próximas ali da sua residência? Bom dia. Continuo recebendo, Marquinhos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigos aqui da técnica. Bom dia a todos os ouvintes da capital, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, pelo jeito, né, Marquinhos? Agora sim. Reforma da Previdência. O tema precisa ser enfrentado. Se tem uma coisa nesse tema todo que é uma verdade, é que nós estamos envelhecendo em bloco em função da taxa de natalidade dos anos 50, dos anos 60, que era muito maior do que a taxa de natalidade dos anos 80, dos anos 90. Então a pirâmide, como a gente chama, nós teremos em breve, a partir de 2026, nós teremos mais pessoas acima de 60 anos do que abaixo de 20. Então isso é fato, isso é verdade, ponto. Todos os países que passaram por isso tiveram desafios não só na Previdência, tiveram que encarar a Previdência, mas tiveram muitos desafios na força de trabalho, na geração de renda na economia, na população economicamente ativa, na saúde, que vai demandar demais, enfim, é um conjunto de desafios quando você passa pelo processo de envelhecimento da população. Eu sou o quinto filho da minha mãe. Na quadra que eu morava tinha ali os Palhano, eram 8 filhos, os Maxud era 7, 8 filhos, eram só famílias enormes. Hoje as famílias têm 1, 2 filhos e essa realidade, ela é... Quantos irmãos você teve, Sérgio? 9. 9. Hoje em dia um pai e uma mãe que chegar com 9, você pelo menos vai estranhar, não é verdade? Naquela época era normal, relativamente comum. Era pequena família naquela época. Pequena família naquela época. Então... Agora, o texto que o governo federal mandou para a Câmara e a maneira como ele mandou, sem nenhuma discussão prévia, trouxe uma verdadeira confusão generalizada, porque quis avançar acima daquilo que é o aceitável. Então, a minha posição foi muito clara. Aquele texto, sem negociação, que era como o governo queria vir com ele, eu votaria com certeza contra. Quais eram os pontos principais de enfrentamento? No BPC, que é a questão dos deficientes, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. Então, aquilo dali nós não abríamos mão, porque eles iriam retirar da ótica de previdência. O segundo ponto era a questão das carreiras, das polícias e dos professores. O entendimento era que a previdência, no caso dessas duas carreiras, estavam na ótica de indução à carreira, não na ótica previdenciária. Então havia uma agenda muito forte, e há uma agenda muito forte sobre educação e força de segurança. A terceiro ponto era o que dizia respeito a 49 anos de contribuição, ininterruptos, para que você tivesse os 100% da aposentadoria. Isso remeteria dos 16 aos 65 anos, porque a idade mínima foi colocada 65 anos, para fazer 49 anos você tinha que começar a arrecadação com 16 anos. Um país que está olhando para a juventude, falando para eles, vão estudar, vamos aumentar o nível de educação, como é que eu vou botar um estudante com 16 anos, 17 anos, já começar a fazer recolhimento? E depois ele não pode ter interrupção na sua vida profissional. Você imagina um país como o nosso, que é cheio de picos e vales, como a gente chama, épocas de empregabilidade com épocas como nós estamos vivendo agora de grande desemprego, seria você praticamente deixar todas as aposentadorias com menos de 100. Deixar com 70, com 80, às vezes seria até mais franco da parte dele, eu não vou pagar ninguém 100% do que colocar uma meta quase impossível de ser alcançada. A questão da idade mínima de 65 anos, homem e mulher, é um ponto de discussão que, se não era o primeiro ponto da lista das discussões, a gente entende que nós estamos vivendo mais. As pessoas hoje com 60 anos, eu me lembro quando eu era pequeno, a pessoa falava assim, faleceu o seu fulano de tal. A gente perguntava, quantos anos? 67. Nossa, era velhinho, viveu muito. Depois isso ficou para os 70. Hoje, uma pessoa com 70 anos, se você fala, a pessoa faleceu, você pergunta, mas por que é tão jovem? Agora, essa impressão nossa está dando aos 84
8, 90 anos. Quantos anos tinha? 95. Viveu muito. Quanto mais, melhor, né, Sérgio? Eu medi aqui em Campo Grande, Sérgio, quando estava na Secretaria de Saúde, um dos indicadores era o número de pessoas acima de 100 anos em Campo Grande. E a nossa cidade, naquele período, foi a que mais aumentou pessoas chamadas longévolos. Nós ultrapassamos a faixa de 200 longévolos. Pessoas acima de 100. E isso está aumentando gradativamente. Isto é algo que a idade média de aposentadoria no Brasil é realmente muito baixa comparada com os outros países que fizeram reformas. O governo ficou durante 60 dias dizendo que não mudaria uma linha no texto. Isso provocou uma reação em cascata, inclusive da base governamental, onde vários falaram, então com esse texto não tem condição de votar. Essa semana o governo anunciou que aceita negociar 4 ou 5 pontos do texto. Então agora que nós vamos ver qual é o perfil do texto que vem do relator, que nós vamos ter que enfrentar, que tem déficit, isso é ponto pacífico. Percentual de arrecadação, que a gente precisa redefinir como é a cobrança da Previdência todinha baseada em folha. Agora votar a terceirização você já não está na folha, então a gente tem ali um problema seríssimo, né? Então a Previdência é isso. Temos que enfrentar, vamos ter que votar, mas salvaguardando algumas posições que são inegociáveis. Agora, o que é que você sente? Se fosse hoje a votação, ela passaria da maneira que está? Da maneira que está, não passaria. Não passaria. Deputado, com relação, por exemplo, à aposentadoria com tempo integral, quer dizer, o senhor acabou de dizer que é praticamente impossível. Botaram o sarrafo lá em cima. Né? No caso, por exemplo, do assalariado, quem recebe salário mínimo, como é que aposenta proporcionalmente? Com menos salário mínimo? Não, porque aí é que está mais uma das situações. É vedado menos de um salário mínimo. Então, e tem um tempo mínimo de contribuição, 25 anos. Então, o que essa reforma vai acabar fazendo? Ela vai acabar induzindo as pessoas a falar assim, bom, então se um salário mínimo está garantido, para que eu vou partir para essa arrecadação? Eu vou deixar quieto e só vou pagar 25 anos. É um efeito colateral da conta que você apontou aí, que ou corrige, ou nós vamos ter uma previdência só de salário mínimo. É igual o BPC, que a gente chama, o benefício, o mendigo, vamos dizer, uma pessoa que nunca colaborou nada, está lá na rua, ele está no LOAS. Isso eles estão querendo mexer para jogar para 70 anos. Só que a expectativa de vida deles, de quem está nessa situação, é muito abaixo. Significa você nunca alcançar. E o salário mínimo não pode se ganhar menos que um salário mínimo na Previdência. Deputado, tem duas coisas que eu não sei se a base do governo está levando em consideração. É o problema primeiro da sonegação, e segundo da DRU. Não tem como mexer nisso, a base leva em consideração essas questões de sonegação e os 30% que o governo tira da receita da Previdência? A DRU é o chamado Imposto da Seguridade Social, porque no Brasil, na Constituição, a gente ousou a chamar de Seguridade Social saúde, previdência, assistência social e família. Nós botamos na Constituição um conceito aumentado de Seguridade Social. E o COFINS e o Contribuição Social sobre o Lucro são os dois impostos da Seguridade Social que vão para a assistência social. A da Previdência, a ótica é arrecadatória direta, desconta-se o INSS na folha, 11% para o empregador e 9% para o empregado, totalizando 20%. Quando eles colocam esses impostos COFINS e retiram para fazer o superávit primário, na DRU, a desvinculação das receitas da União, atende pelo nome de DRU, o que a gente nota é que todo ano o cobertor dela é curto, ele volta. Ele vai e volta. Ele, na verdade, do ponto de vista contábil, ele não muda. Ele só retira o financeiro da seguridade do ponto de vista de assistência social. Ele impacta mais a DRU no Bolsa Família, naqueles programas que não estão na Previdência, estão na ótica da assistência social. E isso é uma crítica que se faz muito dura, porque se está retirando, se colocar, por exemplo, trabalhador rural
Se ele nunca descontou para a Previdência, então ele não é previdenciário, ele é da assistência social. E aí ele está dentro da Previdência. Então nós vamos ter que cobrar mais e continuar não cobrando do trabalhador rural, ou vamos colocar o trabalhador rural na assistência social? Os próprios deficientes, eles vão ficar na Previdência ou eles vão ficar na assistência social? Limpar essa conta da Previdência e falar assim, não, aqui é previdenciário, aquele que diretamente contribui com a Previdência. E aqui está a assistência social. O problema é que misturam as duas caixas, jogam políticas da assistência social para dentro da Previdência, e a Previdência, lógico que você coloca todo o trabalhador rural que não contribui para dentro da Previdência, depois você falar que ela está dando déficit, é lógico, porque ele não é para estar ali, ele é um programa de assistência social. E a DRU entraria nessa parte da assistência social. Essa reforma prevê isso? Essa reforma nós estamos tensionando com isso, nós estamos batendo duro em limpar a base de cálculo. O ministro Meirelles esteve lá na Câmara em reunião com 30 parlamentares do meu partido, a tônica da discussão foi DRU, assistência social e previdência. Se limpar a base dos três, qual é o resultado que se chega? Cadê o cálculo atuarial desta conta para a gente poder jogar para os técnicos, para a gente poder apontar caminhos? Porque se for programa de governo, se for na assistência social, você pode, enquanto país, falar assim, olha, eu não posso aumentar o valor da bolsa. Por exemplo, você pode chegar e fazer um programa. Quando é previdência, não, ela é um contrato entre partes que não pode ser quebrado. São 7h53, nós estamos conversando com o deputado federal Luiz Henrique Mandetta. Muito obrigado a você que está conosco nesta manhã. E tem uma pergunta de um ouvinte dizendo o seguinte: bom dia, meu nome é Wagner e quero perguntar para o deputado Mandetta por que o teto de políticos, militares e outros, diferente dos outros contribuintes comuns, por que não um teto máximo único de R$6.000? Os políticos já foram para isso daí. Os militares, há uma diferença. O militar, quando ele vai para a reserva, ele não tem mais, teve já uma reforma em 2001, 2002, onde várias daquelas coisas que ficam no imaginário popular, que ainda existem, o negócio da filha do militar, a pensão, aquilo tudo já acabou no passado, e ele fica à disposição da força ativa, ele é sistematicamente reconvocado. E você, quando treina o militar e fica com ele sobre a sua ótica de defesa, de segurança pública, etc., você tem um profissional que ele é estratégico. Certo. Então, no caso das forças de polícias militares, o pensamento é muito de se pensar a Previdência como uma ótica de carreira, tanto do policial quanto do professor. Por que o professor aposenta 5 anos antes? Porque nós, Brasil, estamos induzindo, falando para as pessoas: abracem a carreira do magistério, nós precisamos, ela tem vantagens, ela é interessante. Entre os seus pontos de carreira está a redução no tempo da aposentadoria. E isso causa muito desconforto quando você retira isso como um direito de carreira. Políticos já acabaram, existe agora lá dentro dessa reforma um ponto que está dando muita polêmica, que é: se você recolhe 2 vínculos, você teria que optar por um, não poderia somá-los. Imagina uma pessoa que descontou 27 anos hoje na prefeitura de Campo Grande, no meio período, e 27 anos dando aula no estado e dando aula na prefeitura. Um exemplo de duas fontes. E eu chegar lá na frente e falar qual das duas você vai optar. E os 27 anos que ele pagou, que ele recolheu, então é confisco. Se ele não tiver nada de volta, é confisco. Então isso parece também que é ponto que vai sofrer alteração. O relator ele não consegue sustentar, mesmo porque isso daí, em qualquer questão de Supremo, de inconstitucionalidade, isso aí cairia. Que é algo que a gente ainda vai ver muito, mesmo depois que a gente filtre muito a reforma, pode ter certeza que ela vai ser muito judicializada. O Alex também, nosso ouvinte, pergunta o seguinte: bom dia, deputado, minha mãe nunca contribuiu com a Previdência. Ela é viúva e esse ano faz 60 anos. Ela conseguirá se aposentar? Bom, se ela nunca contribuiu com a Previdência, ela não é da previdenciária. Se ela é viúva e o
o esposo contribuía, ela deve ser pensionista como viúva do marido que deve ter contribuído. Se ele não contribuiu e ela nunca contribuiu, ela cai naquele caso de ir para a Lei Orgânica da Assistência Social, que a gente chama de LOAS, que é ela ir para análise se ela tem uma situação que ela se encontre para que ela possa receber da ótica da assistência social, não na ótica da Previdência. Deputado Mandetta, com relação a essas manifestações, não é? Aqui em Campo Grande, alguns deputados foram visitados pelos manifestantes. Isso não está ocorrendo em todo o Brasil, porque a hora que você chega lá em Brasília, claro, conversa com os outros deputados, com os deputados, inclusive, do seu partido, Democratas. Isso está acontecendo em todo o Brasil e isso, na sua opinião, isso ajuda? Olha, eu acho sempre. Eu lutei muito por democracia, né? Eu sou da geração das diretas já. Eu tinha 18 anos, eu estava em carro de som, era líder estudantil, juventude brisolista. Eu acho muito bom. Só acho que não se deve manifestar antes de você procurar o diálogo. Eu tenho conversado com todos os setores. Eu saindo daqui, a gente vai ter uma reunião para conversar com o judiciário daqui, para saber qual é a visão do judiciário também sobre esse assunto. São sempre bem-vindos, a mim não incomoda nada não, para mim tá tudo bem, desde que tenha alguém que tenha a capacidade de fazer interlocução. Se for só gritaria, aí não vira nada, mas para mim tá bom. Agora, a manifestação, ela realmente está demonstrando a insatisfação ou é aquela manifestação apenas para ir para as ruas e de repente não sabe o que está cobrando? Eu vejo que tem muito espírito de corporação, ela é muito corporativista, como sempre, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A gente vê primeiro isso, a pessoa fala, não posso porque eu sou dessa categoria e essa categoria eu não quero saber dos outros. Quando você fala, então vamos lá, tá aqui os números. Talvez pela maneira, que é o que eu disse no início, se o governo federal tivesse começado mandando uma mensagem para que câmaras de vereadores, assembleias legislativas, igrejas, centrais sindicais, fizesse um debate em cima dos números e desse um prazo de 120, 180 dias para que as colaborações chegassem num grupo de academia, que fizesse então o projeto de lei e mandasse, se esta reforma viesse da base para o centro, mas como ela veio do centro do poder para a base sem interlocução, ela causou uma série de inseguranças e algumas corporações que também a gente sabe que tem um componente político muito forte por trás delas, enfim, aí já contaminou-se esse debate também com eleição, com ideologia de A, de B, de C, e o que a gente está tentando ser, pelo menos no meu caso como parlamentar, eu sou muito técnico, eu procuro ler, reler, fazer conta, entender, conversar com todos os setores. Então, quando eles vêm para o diálogo, eu acho muito legal. Quando é gritaria, eu fico olhando e falo, bom, pelo menos é democracia. Não estamos podendo gritar. Falar em democracia, uma reforma que também vai polemizar muito é a tal de reforma política. Essa daí tá crua demais ainda, assim. Né? Tem um relator lá, o Vicente Cândido, outro dia ele falou em lista. Lista fechada. Mas o que é isso? E aí botar em lista? O que tem uma pergunta aqui do Carlos que diz o seguinte, o que o deputado acha desse projeto de perpetuação no poder por parte dos políticos que estão querendo implantar o voto por lista fechada no país? Isso é coisa de cacique, isso é coisa de gente que... E outra coisa, se você parar para pensar, que número que você votaria na lista? Nós temos 33, eu não sei, nem sei meu número, siglas partidárias aptas a disputar uma eleição. Não estou aqui entrando no mérito, vou falar pelo meu Partido Democratas é 25. Ele não disputou majoritária estadual, não disputou majoritária nacional, ninguém sabe que o número dele é 25. Imagina, e esse é um partido antigo, imagina de partidos recém-saídos. Somente partidos que disputaram, que as pessoas sabem o número do PSDB, 45, porque teve candidatos à presidência da eleição sucessivamente, o PT com 13 teve candidatos à presidência sucessivamente. Quer dizer, já só aí esses dois partidos e o PMDB, que são os três que têm mais número impregnado, já teriam praticamente... sairiam lá na frente. Imagina qual é o número do PTN. Eu não sei, de cabeça eu não sei. Nada contra o PTN, mas eu não sei, não gravei, né? Depois você chegar e falar assim, quem que vai estar na lista? Você imagina esse pessoal falando, você é o meu primeiro da lista, o meu segundo. Como que você acha que vai dar
essa oratória. Quem que vai querer pro 10º da lista? Quem que vai ser o 10º da lista? Aí depois faz uma coligação, partido A, partido B. Ó, o meu primeiro da lista é esse, o seu primeiro da lista é esse. Como é que eu faço agora? Quer dizer, não é da nossa cultura, não é passível, não é palatável. Eu ainda acho que a gente tem que simplificar, pegar a nossa cultura, são os mais votados, colocar aí um distritão. Esse negócio da legenda, a gente tem umas situações, tem parlamentares que recebem, vou dar um exemplo aqui, o Fábio Tradi teve 69 mil votos na última eleição, ficou fora por conta da ótica da legenda. Então, eu fiz 59. Quem deveria estar lá, eu ou ele? Teve gente que foi menos que eu, que fez 54, 52. Então você pegou uma parcela grande da população que queria aquele padrão de representação e ficou fora. No distritão você corrige isso. Então eu acho que vai ser um ponto de partida, mas nessa daí, se na da Previdência ainda tem uma racionalidade, porque você faz conta, tem aritmética, você conversa, nessa daí eu acredito que essa lista aí já nasceu morta. Deputado, política local. Na eleição passada, o senhor foi um dos articuladores da terceira via, né, que terminou resultando na eleição do Reinaldo Azambuja para governador. Você acha que esse ano tem clima para a terceira via aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Tomara que sim. Eu acho que a terceira via, naquela eleição, eu insistia sempre que a gente precisava dar para o eleitor mais opções. E eu estava correto. Porque você aqui no estado, nós temos sempre essa situação binária, né? Nós vivemos aqui de Pedro e Wilson quantos anos? Depois vivemos de André e Zeca quantos anos? E estávamos indo novamente. Falei, não, já temos musculatura política para apresentar um terceiro olhar, e foi quando nós montamos aquela terceira via. E nessa agora eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter a terceira e a quarta via, talvez. Eu acho que essa eleição é uma eleição para discutir muito esse estado aqui. Eu acho que se houve um pensando Mato Grosso do Sul, está na hora de fazer o repensando Mato Grosso do Sul para ver onde que acertou, onde que errou, né? No balanço das atividades políticas, a gente está vendo voltar uma polarização. O André volta, vai ser André e Reinaldo, é o que fica, né? A gente toda hora escuta isso. Isso não é bom para a democracia. Eu acho que tem espaço sim para uma terceira e para uma quarta via. O senhor estaria numa terceira via? Eu estaria onde as ideias fossem mais próximas daquilo que eu acredito. Quando eu tive lá junto com o Reinaldo e depois me afastei, foi porque fizemos um programa lindo, principalmente na área de saúde, de regionalização, de construção de hospitais, de induzir formação de carreiras, de levar as pessoas para interiorizar, não para fazer carreira, para botar o médico em Campo Grande, mas para colocar lá em Itacuru, lá em Paranhos, onde a gente tem déficit. E de repente, quando entra no governo, foi totalmente diferente. É um negócio de caravana, é um negócio de OS. Eu não posso me associar àquilo dali, então eu me afastei por ter se afastado do projeto que tinha sido pensado. Eu gosto muito de me alinhar com bons projetos. Então agora a gente vai fazer uma caminhada, nós vamos para o interior do estado, vamos com um bloco grande de partidos, vamos começar a escutar, vamos ver o que é que a população está pensando, como que ela está vendo, se está gostando, se não está gostando, para depois os partidos todos terem esse material em mãos e poderem fazer projetos em torno de ideias, não em torno de nomes. Mas eu não me sinto muito à vontade em endossar as práticas que foram feitas pelo atual governo. Bem, pensando aí em eleição, em 2018, hoje a população ela está meio que... político, não quero nem ouvir falar. Olha a situação aí, Operação Lava Jato e outras operações, muita gente envolvida, dinheiro sendo desviado, recursos aí para a área da saúde, da educação, da segurança. Então a população também já está naquela situação. Não. Vamos falar de política, vamos discutir o futuro do Estado, o futuro do país. Não, muito obrigado. Você é político? Não, vamos deixar para uma próxima. Como fazer com que a população realmente resgate a credibilidade do político, né, da parte política, porque hoje está muito desgastado, infelizmente, em todo o país. Eu vejo que se você colocar hoje, botar em votação, vamos fechar o Congresso, vamos acabar com os políticos, vamos botar um cara só para tomar conta da gente, eu faço que capaz de dar 90% de aprovação. E é muito ruim isso, porque quem já teve ditadura, e eu aprendo muito,
sabe o quanto que você luta depois para sair dela. O processo político está numa fossa comum, tem uma vala, está todo mundo dentro, todos os partidos, todas as pessoas estão ali dentro daquela vala, e vai caber ao eleitor fazer. Eu não quero nenhum desses. Renove, vote em outros. Construa com outras pessoas. Não, esse daqui eu vou separar o joio do trigo. Esse daqui teve uma performance diferente daquele. Esse merece meu voto de novo. Analise. Terá que ser pela via democrática sempre. E o que eu vejo é o seguinte, Marquinhos. As pessoas fazem essa primeira reação natural de insatisfação, mas depois que a conversa, depois que o diálogo se institui, isso pode ser no barzinho, isso pode ser na mesa, no almoço de família, a gente vai vendo que as pessoas, depois dessa primeiro cartão de visita de ódio generalizado, todas as soluções são via classe política. Graças a Deus. Eu ainda não estou vendo as pessoas terem soluções fora de classe política. Nós temos hoje uma situação muito difícil no executivo, no legislativo e um judiciário sobrepondo, em termos de percepção da população, como o terceiro poder que está salvando o país. Então a gente vai ver muitos candidatos oriundos do judiciário, das promotorias, como é o governador de Mato Grosso, do Ministério Público. A gente vai começar a enxergar e com o tempo os filtros da democracia vão funcionando. A nossa democracia é muito recente, nós temos aí 25, 28 anos de estabelecimento democrático, e às vezes a gente quer comparar com países de 300, 400 anos de democracia que passaram por crises tão grandes como essa. Eu espero que não tenho problema nenhum, onde eu chego, eu faço bons debates, gosto do debate, acho que a população, depois que ela perde a primeira reação, ela entra para dentro do debate e ela está muito atenta, assim, eu acho que a gente vai sair maior, a gente vai sair mais fortalecido do que a gente está. Bem, voltando à reforma da Previdência, as discussões estão aí, a população participando, cobrando. E falando em cobrança, essas grandes empresas que devem bilhões, como é que fica? Está se discutindo a respeito disso? Como é que vão cobrar? Não é? Porque também, óbvio que aí ajuda numa situação dessa do déficit. Tem que trabalhar nas duas pontas, na despesa e na receita, que é, para mim, também uma das falhas. Deveria ter sido feita uma força-tarefa para avaliar o que é crédito líquido e certo e o que é multa inchada, como a gente chama, que é... Eu fui mandar fazer o levantamento, quase 40% dessas multas as empresas não existem mais, você não localiza mais ninguém, não existe empresa que abriu, empresa que fechou, não, são processos insolúveis. Aí você tem os grandes. Cheguei lá e falei, bom, então vamos esquecer do varejinho, que faz um volume grande o varejinho. E vamos pegar os maiores. Aí você encontra lá JBS, você encontra lá até órgãos da administração pública, bancos. Qual é o desta dívida aqui? Mas ele tem direito à análise, ele tem direito à perícia, ele tem direito a discutir na primeira instância, na segunda instância. Há uma proposta de se fazer um rito simplificado, no caso de previdência, para que ela possa... Igual a trabalhista, que o cara fala assim, a ação trabalhista ela passa na frente das outras, ela tem prioridade, né, quando você vai executá-la. Há também proposta nessa reforma para que as questões da Previdência também tenham prioridade frente a outras questões, porque tem muitos devedores ali que são de má fé. E a questão do presidente Michel Temer hoje no país? Está lá. Quem votou 13 na última eleição elegeu Dilma presidente e Michel Temer vice-presidente. E ele chegou lá. E ela, presidente Dilma, por razões políticas, técnicas, contábeis, fiscais e etc., sofreu impeachment e ele é o presidente do país, nesse formato que está aí. Eu assinei a PEC que, em caso de impeachment, porque nós passamos em Campo Grande também, você lembra do Bernal, depois entrou Larte, depois voltou, isso para Campo Grande foi tão traumático, né? Se o vice só assumisse em caso de morte, ou em caso de renúncia ou interdição, se em caso de impeachment ele tivesse que convocar novas eleições gerais, eu acho que seria melhor para todo mundo, inclusive para o próprio vice.
porque isso daí daria uma paz para o próprio vice poder trabalhar. Eu acho que o presidente Michel, ele tem tentado nessas reformas colocar essa agenda, mas logicamente que a população olha e fala, mas eu não votei nele. Eles esquecem que votou numa chapa, né? Eu não votei nele, portanto eu não quero a sua liderança nesse processo, e isso aí se reflete nas pesquisas. Bem, Elisângela, nosso ouvinte, está dizendo o seguinte, que com relação à saúde, não é o necessário ter médico nos postos, ter remédio, que precisa... Isso está acontecendo em todo o país, não é? Essa dificuldade na área da saúde. É possível resolver isso a curto prazo, sem dinheiro? Porque hoje o governo federal, com muitas dificuldades de ajudar os estados, né? E aí os estados, os municípios, por falta de recursos. E aí nós temos os problemas na área da saúde, da segurança pública, mas a saúde parece que é que mais hoje pega nesse sentido. Pessoas nos postos de saúde aguardando por várias horas e às vezes não consegue, quando consegue ser atendido não tem o remédio necessário. E essa situação, o senhor que é médico, que já trabalhou, já foi secretário de saúde, como tentar resolver ou melhorar a saúde? Na parte de abastecimento é mais fácil, porque você tem pregões eletrônicos nacionais com registro de preço, é uma questão matemática. Campo Grande, eu fiquei aqui quase 6 anos, abastecimento, o item abastecimento com 100% de abastecimento, 6 anos consecutivos. Nunca tive queixa em relação a abastecimento. Aí depois você vem a força de trabalho, é muito focada no médico, mas a gente tem enfermagem, agente comunitário, laboratório. A saúde, ela é uma multiplicidade de atores que convergem para aquele atendimento. Nós temos aqui em Campo Grande uma situação de ter 10 UPAs, aí toda hora fala, não tem pediatra. Será que não estava na hora de falar, as 10 têm a mesma proposta, clínica e pediatria. Será que não estava na hora de falar assim, vamos deixar 4 com clínica e pediatria, outra deixa clínica e obstetrícia, outra deixa clínica e ortopedia, com tanta gente cortando a mão, tanta gente fazendo arte, isso não respeita idade, né, Marquinhos? Não, é verdade. É verdade, né? Tanta gente aí... Quer dizer, ortopedia tão necessária, oftalmologia tão necessária, talvez mudar. Agora, isso passa por uma discussão, eles têm lá uma equipe de saúde no município, tem outra no estado. A do estado eu só escuto falar de OS, de terceirização, não sei bem qual que é o projeto lá. Agora a equipe de Campo Grande está começando, eu estou aí para ajudar, se me chamarem, estou pronto para ajudar. Tem muitas sugestões a ser dadas, mas eles estão procurando seu próprio caminho ali dentro e talvez vão encontrar. Eu acredito muito em você ter propostas em que você tenha um ganho pelo fato de você ser da rede, mas a produtividade. Eu acho que está na escala de plantão, a unidade tal, olha, isso aqui tem uma produtividade mensal de fechar a escala, de dar padrão de atendimento, de ter avaliação do usuário. Nessas avaliações aqui, tratá-los um pouco misto, são funcionários públicos, mas tem que ter performance para poder ter o ganho variável, porque quando você paga todo mundo igual no funcionário público, eventualmente o mau funcionário, ele contamina o humor do bom funcionário e fica todo mundo nivelado por baixo. Mas eu acho um desafio. Médicos você já está tendo agora aqui no nosso estado e Brasil afora subemprego, você já está tendo muita situação de subemprego, muita gente não tendo mais a empregabilidade plena. Nós estamos indo para formar 35 mil médicos ano no Brasil, nós vamos formar 350 mil por década. De 2013 a 2015, nós passamos de 148 faculdades de medicina para 340. Nós aumentamos 200. Nenhum país na história isso sem ter mestrado, sem ter mestre, sem ter doutores. Abriu-se. 78% de faculdades privadas. Basicamente nessa ótica do FIES, quer dizer, o governo público colocando dinheiro na mão do empresário da educação. Então nós vamos ter uma geração de muitos médicos, nós vamos ter muita quantidade de médicos, nós vamos estabilizar em 1.400.000, 1.500.000 médicos e todos endividados. Isso vai ser de grande dificuldade para as gerações que vêm aí. Muita dificuldade. Para o poder público e para a população em geral. O Sérgio falou 2018, o Democratas terá candidato ao governo do Estado? O Democratas vai discutir
Primeiro nós temos que ver a candidatura à presidência da República do partido. O senador Ronaldo Caiado é um nome que sistematicamente aparece nas pesquisas, é uma voz muito forte, mas tem o apelo do estado do Goiás para que ele seja candidato a governador do Goiás. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós vamos fazer uma discussão sobre governo do estado, sobre 2 vagas de senadores, que a gente quer entender melhor, não fazer reuniões. Isso você pode ter certeza, Marquinhos, reunião de porta fechada com 3, 4 pessoas não vai ser, não. Eu estou pensando em jogar esse partido, inclusive, para prévias, para ver se a gente consegue sair com uma coisa mais densa dessa história. Não vou dizer aqui se o partido é mais simpático a A, B ou C. Pode ser sim, pode trabalhar sim com a hipótese de candidatura própria. Não há nada hoje que o partido não possa fazer em Mato Grosso do Sul. E o Democratas já pensa em caminhar com quantos partidos que se falou aí? Nós estamos aí com vários partidos conversando. Já se tem ideia de quantos partidos? O que a gente chamou os partidos para falar o seguinte: olha, dessa inércia que está aí, desse silêncio que está aí, isso não acrescenta nada para ninguém. As portas estão abertas. Então nós fizemos a primeira reunião, eram 6 partidos, depois foram 12, depois 16. O que a gente quer? Não é que a gente vá ser não estamos ali falando de uma coligação de candidatura, mas a gente quer chegar em bloco. Olha, você chama teus 10, 15 companheiros, você chama teus 10, 15, vamos fazer uma reunião de 300, de 400, fazer uma coisa aberta, vamos pegar um tema importante para a região e vamos começar a escutar e vamos começar a saber como que isso vai se dar. Então, a gente deve estar fechando aí eu não chamo de bloco, mas um movimento democrático para que a gente possa discutir alguns temas que são muito importantes num estado que tem indicadores sociais tão desafiadores, que tem pressa, né, para se colocar. Então, a gente, nessa primeira arrancada aí, a gente já tem 16 partidos, eu acho que vem mais. Tá certo. Conversamos aqui com o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, a quem agradeço a presença e aos esclarecimentos. Só lembrando que a reforma previdenciária, essa ainda vai ser discutida por muito tempo. Eu acho que na Câmara, ela até final de maio, começo de junho, ela vota, depois ela vai para o Senado e começa tudo de novo, na ótica dos senadores. No final do Senado, o que alterar volta para a Câmara vota, depois vai para o presidente veta ou não veta, depois analisa-se os vetos. Eu acho que isso é lá para o final do ano. Tá certo, muito obrigado. Eu agradeço, Marquinhos, um abraço a todos, um abraço, Sérgio, um abraço a toda a nossa equipe aqui.